Você já deve ter ouvido falar que no Brasil se realizam 1 milhão de abortos por ano. Talvez tenha ouvido falar de 1,5 milhão de abortos por ano. Em 2016, o ministro Ricardo Barros, ao assumir a pasta da saúde, declarou à imprensa: "Recebi a informação de que no Brasil são feitos 1,5 milhão de abortos por ano." A imprensa já divulgou diversas vezes que no Brasil se praticam 1,5 milhão de abortos por ano, com o evidente propósito de promover a legalização da prática no país. Informações como estas são falsas e são veiculadas no mundo inteiro para obter apoio da opinião pública para a legalização do aborto. Quem as produzem são instituições ligadas a organizações e fundações que promovem o aborto. E como essas instituições chegaram a este número? Foi desta maneira. Elas afirmam que para poder fazer o cálculo é necessário conseguir o número de internações hospitalares decorrentes de aborto no país. Este número abarca o número total de internações por causa de abortos. Isto é, a orientação dada é que não se usem apenas as internações por causa de abortos provocados, mas que se incluam no número também as internações por causa de abortos espontâneos. Em seguida, dizem que devem se multiplicar este número total de internações por causa de abortos por 5 ou 6. Nunca foi dada nenhuma explicação convincente sobre por que o fator multiplicador tenha que ser 5 ou 6. A imprensa também nunca questionou. Vamos ver como funciona isso. Vamos fazer esse tipo de cálculo e dar um exemplo para o caso do Brasil. No Brasil ocorrem 200 mil internações hospitalares por causa de aborto por ano. Dessas internações, no máximo 1/4, ou seja, 50 mil no máximo, são por causa de abortos provocados. As outras 150 mil internações são por causa de abortos espontâneos. Agora vamos multiplicar este número de internações por 6. 200 mil internações por ano multiplicadas por 6 dão como resultado que supostamente se realizam 1,2 milhão abortos provocados por ano. Mas não se impressione pela matemática. Este cálculo é uma fraude. Multiplicar por 5 ou 6 não faz sentido. Os institutos que divulgam esses números nunca deram uma explicação razoável que justificasse esses fatores de multiplicação e a mídia brasileira jamais questionou esses números, embora estes números já tenham sido refutados por epidemiologistas. Vamos mostrar agora como se pode calcular o número verdadeiro de abortos provocados por ano. Em janeiro de 2010, o Ministério da Saúde patrocinou a Pesquisa Nacional do Aborto, coordenada pela Universidade de Brasília. A pesquisa, reconhecida internacionalmente como uma das melhores já realizadas, entrevistou 2.000 mulheres em todo o Brasil e descobriu que para cada 2 mulheres que provocaram um aborto, uma precisou ser internada. Isso significa que o número de mulheres que provocam aborto é o dobro das que foram internadas na rede hospitalar por causa de complicações decorrentes do aborto. Para cada mulher internada por aborto provocado, 2 realizaram o aborto. A outra não precisou ser internada. Segundo o DataSUS, cada ano são internadas no Brasil 200 mil mulheres por causa de complicações decorrentes de aborto. Dessas 200 mil internações, no máximo 50 mil são por causa de aborto provocado. As restantes são por causa de aborto espontâneo. É muito comum haver abortos espontâneos. Nas 200 mil internações por aborto realizadas por ano no Brasil, a grande maioria são de abortos espontâneos. Portanto, no Brasil, são internadas a cada ano, em consequência de complicações por aborto provocado, no máximo 50 mil mulheres. E como a pesquisa encontrou que para cada 2 mulheres que praticam aborto, uma é internada, isso significa que o número de mulheres que provocaram aborto por ano no Brasil é de 100 mil. Simples assim. Veja, não são 1 milhão, não são 1,2 milhão, não são 1,5 milhão. Estes números são propaganda desonesta para promover a agenda da legalização do aborto. Entre a realidade e a propaganda, fique com a primeira.